Olá, meu tecelão, olá, queridas crianças, novamente aqui. Estamos de volta nas plataformas aqui online, nossa nova plataforma de ensino aqui, de acompanhar vocês aí de casa, né, nesse aprendizado, auxiliar vocês nesse aprendizado. E hoje nós vamos ter a nossa aula de geografia, tá? Gostaria de que vocês aí de casa pegassem o livrinho de vocês, geografia, né, abrissem na página 26, tá? Para acompanhar aqui junto a nossa aula de hoje, que é sobre os aspectos da transformação das paisagens, né? O que vem a ser essa transformação de paisagem, quais motivos levam as pessoas a modificarem essas paisagens, porque transformar traz aí uma ideia de modificar, de mudar, tá, gente? Então, eu gostaria de que vocês acompanhassem junto comigo aí de casa, com o seu livrinho na mão, tá? Sobre essas explicações, esse conteúdo, para a gente entender o que é essa transformação das paisagens, tá? E eu trago aqui para vocês, né, uma imagem, né? Paisagem, gente, coisas que tem no meio ambiente, né? Coisas que tem lá no nosso meio ambiente, tudo isso são as paisagens, tá? Então, eu trago aqui uma paisagem natural, né? Uma paisagem bem natural, de possivelmente uma floresta, aqui de um lago, de um rio, de algum local aí muito bonito. Essa paisagem, ela é natural. Tia Diana, paisagem natural. Paisagem natural é aquela que está lá na natureza sem ter tido a intervenção do homem para modificá-la. Do jeito que Deus deixou, ela está lá, do mesmo jeitinho, sem toque da humanidade, sem uma construção, sem nada. Está lá do mesmo jeitinho em que quando Deus criou a terra, tá? Para vocês entenderem. Nessa segunda figura aqui, eu trago, né, uma paisagem modificada, né, gente? Olha, uma paisagem modificada pela ação do homem. Tia Diana, o que é isso? Modificar a ação do homem? Gente, são as construções que a gente faz, né? O ser humano faz, e aí modificam a paisagem. Essa paisagem aí, dessa avenida, né, que tá aí com os carros, o trânsito, mas vocês podem observar que aqui do lado, né, gente, aqui, ó, do ladinho, nós temos aí a presença de algumas árvores, de plantas. Então, muito provavelmente, essa paisagem inteira aqui seria de plantas, mas aí o homem, pela sua necessidade, né, de viver na terra, né, a nossa necessidade nos impõe esses motivos pelos quais nos levam a modificar as paisagens. Aí teve um motivo, né, que foi de construir aí a avenida para que a gente possa circular, para que a gente possa passar. Então, o motivo que levou a modificar essa paisagem foram esses, né? Então, assim, as paisagens, gente, elas são muito diferentes umas das outras. Nem todas as paisagens são iguais, né? Como a gente pode observar aqui na paisagem natural, ela não é igual a uma paisagem modificada pelo homem. Por que elas são diferentes? Porque nós construímos, né? Às vezes nós construímos essas paisagens, nós desconstruímos a paisagem natural para construir uma paisagem modificada, certo? A maneira como a gente se porta aqui, né, na nossa terra, a gente tem motivos para poder aí modificar o meio ambiente para que a gente possa viver, tá? Então são esses motivos que nos levam a modificar. Mas existem alguns aspectos naturais da natureza mesmo que modificam essa própria paisagem, que é o clima, né, a ação do clima, por exemplo, né, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Tia Diana, como é isso o clima? Os ventos, por exemplo, os ventos, eles têm o poder de modificar um local, gente. Olha, por exemplo, a gente vai na praia e lá na praia a gente vê uma duna, né, bem alta lá, às vezes a gente até fotografa, registra lá o momento, e tempos depois a gente volta lá nessas dunas e a gente chega lá e já não vê mais elas. Poxa vida, como é que ela sumiu dali? Sem ter sido a intervenção do homem. Foi a intervenção dos ventos. Os ventos, eles levam, né, carregam as dunas, a areia das dunas para um outro lugar e assim modificando através do clima, tá? Então, existe a ação do homem, que modifica a paisagem, mas também existem as ações da própria natureza que levam a modificar essas paisagens, tá? Mas falando dos motivos pelos quais a gente tem para modificar essas
essas paisagens, transformar essas paisagens em outras, né? Porque a gente transforma em outra, tá? A gente retira aquilo que tem, mas a gente constrói uma outra paisagem, tá? Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos de quais motivos nos levam a modificar. Por questões de trabalho, gente, olha, por questões de trabalho é o seguinte: no campo, o homem do campo, ele precisa, né, plantar, fazer suas plantações. Então ele retira lá aquelas árvores, tira lá aqueles matos lá da natureza para poder ele fazer as plantações dele, porque ele precisa da terra para plantar, para poder fazer lá o alimento da sua família, né? E vamos abranger mais também as indústrias de alimentação, de plantações, né, por exemplo, de milho, de feijão, elas também modificam a paisagem para poder fazer suas plantações, tá? A tecnologia também, ela transforma. Por exemplo, as máquinas, né, os tratores, as máquinas grandes, cortar as árvores também, às vezes as pessoas não podem manualmente, então recorrem aí ao uso de máquinas para fazer essa transformação da paisagem, tá? Na cultura, gente, a cultura são as construções antigas, por exemplo, né? A forma como foi construída as casas antigamente, se a gente observar, as construções antigas são bem casas grandes, casas altas, muito grandes, né? Com paredes altas demais. Então, esse é o objetivo de construir fazer essas construções bem assim, porque as pessoas acreditavam que elas durariam mais tempo, né? Então é uma questão de cultura. Hoje em dia a gente vê as construções, né? As construções mais rápidas. No instante a gente vê um prédio, às vezes lá a gente passa na rua, a gente vê a construção de um prédio, de repente a gente passa lá um mês depois, está lá o prédio todo pronto. Antigamente não era assim, as pessoas levavam mais tempo para as construções, porque eles tinham mais cuidado, né, de fazer uma coisa mais segura, tá? A política também, como é que ela, por que motivo ela transforma aí a paisagem, quais são os motivos que levam, né, a política? Porque os políticos, gente, eles têm o poder, né, de executar as coisas, porque são eles que criam aí as leis para poder executar. E aí a política, ela vem com a questão da construção e das hidrelétricas, né? São as hidrelétricas que geram energia para nós, né? Então, com o poder, né? Com o poder que os políticos têm de aprovar os projetos, que só eles podem fazer isso, eles aprovam lá os projetos de construir uma usina, por exemplo, lá no Rio, por exemplo, Rio Cocó, né? Aqui em Fortaleza. Aí, vão querer construir uma usina para aproveitar a água do Rio Cocó para gerar eletricidade para Fortaleza. Então, de repente, ali em algum local onde o Rio Cocó passa, precisa fazer uma modificação, retirar árvores, muito provavelmente retirar casas. Tudo isso transforma a natureza. Aquilo que era já passa a ser outra coisa, né? Onde tem árvore, onde tem casa, já passaria a ser a usina. Então, isso é pela intervenção do homem que isso ocorre, tá, gente? Então, para vocês entenderem melhor aí sobre essa transformação de paisagens, por quais motivos, né, a gente modifica ela, que foi falado aqui, né, por mim, por questões de trabalho, por questões políticas, por questões das indústrias, né, de levar as máquinas para desmatar lá o meio ambiente, para construir suas indústrias. Então, para vocês treinar um pouquinho mais, vocês vão realizar essa atividadezinha que está na página 29, aqui do livrinho de vocês, e vocês vão fazer aí a resposta dessa tarefa, de acordo com a leitura feita no livro, né? E também de acordo com essa explicação aqui do vídeo que eu acabei de dar para vocês. Vocês vão estar respondendo aí a página 29, né? E também a página 30, tá? Página 30 também vocês vão lá fazer uns desenhos, vocês vão treinar aí como foi que vocês aprenderam esse conteúdo, tá? Por hoje é só, né? O mais importante aí é uma dica, um lembrete aqui que eu vou fazer para vocês. Quando se transforma a natureza de qualquer paisagem, né? Essa transformação traz consequências para o lugar onde as pessoas que nelas estão, tá? Que foi o que eu disse, né? Às vezes, por modificar a paisagem,
as pessoas precisam retirar casas, precisam cortar as árvores, e tudo isso traz consequência para nós, né, gente? Quando a gente desmata aí o meio ambiente, a gente fica sem a oportunidade de ter sombra das árvores, de ter o vento das árvores. Então, o mais importante, lembre-se disso, tá? E esse foi o nosso encontro de hoje, né? Leiam aí a página, estudem e façam aí as atividades das páginas 29 e 30 para vocês treinar aí o que vocês acabaram de aprender. E lembre-se, né, gente? Continuem em casa, continuem na casinha de vocês, se cuidando. Mamãe e papai estão zelando pela saúde de vocês, nesse momento é o mais importante, tá? Fiquem com Deus, beijos virtual, muita saudade de vocês, que em breve a gente possa estar juntos aqui novamente, tá? Super abraço, bem apertado aí, um cheiro no coração de vocês.